Boa noite a todos. Sempre é um prazer estar aqui com os senhores, né? Estamos na nossa terceira aula de processos de fabricação e conforme nós comentamos e conversamos anteriormente, eu passei uma sugestão para os senhores. Qual é a sugestão? Foram 3 aulas, ok? Junto com essa. E a prova seria semana que vem, mas vamos fazer o seguinte: vamos marcar a prova para o dia semana que vem, não, porque laminação precisa de 2 aulas. Vamos marcar a aula para o dia 13. A prova para o dia 13. Anota aí: 13 de março. Por quê? Porque laminação são 2 aulas para falar de laminação. Aí eu vou matar a aula que vem e a gente faz a prova. Senão a gente vai acumular muito assunto, aí vai ficar pior para estudar. É melhor fracionar, não é verdade? Ok? Dito isso, vamos para a aula de hoje. Então, o que acontece depois da fundição? E aí? Vamos ver, lembrar como que se produz as ligas ferrosas. Entraremos no comportamento dos materiais, aí leva o que? As propriedades dos materiais. E eu acredito que vocês estão estudando ciência dos materiais esse semestre, né? Então já vai ajudar na disciplina de ciência dos materiais. Beleza? Conformação por laminação. E vamos conversar a respeito da máquina operatriz conhecida como o laminador. Show de bola! Show de bola! Vamos lá. Então, esse slide é um slide que eu mostrei anteriormente para os senhores. Está gravando. Onde a partir da siderurgia, eu acredito que eu mostrei na primeira ou segunda aula, a partir da siderurgia eu obtenho o quê? O primeiro subproduto, que é o ferro gusa, né? Onde eu misturo o minério, o carvão e mais o fundente, que é o calcário, nesse dispositivo conhecido como alto forno, né? Aqui acontece a combustão e eu tenho o primeiro subproduto, que é o ferro gusa, que é muito quebradiço e por isso não é utilizado. Ele é reduzido em um sopro de oxigênio, onde vai acontecer reações de oxidorredução e vai diminuir a concentração de carbono dessa liga ferrosa. E a partir daí eu tenho o próprio aço. Esse aço ele vai ser fundido em tarugos ou blocos ou também como placas. Processo de fundição, né? Fundição. E a partir daí, esses tarugos, blocos ou placas, eles passarão por uma série de processos de fabricação até chegar no produto final, que vai para o consumidor, que somos nós. Ok? Então aqui mais um exemplo, siderurgia, alto forno, temos as placas, os blocos, os tarugos, passarão por diversos processos de fabricação, dentre eles nós vamos destacar a laminação hoje, e a partir disso tem os produtos que vão para a construção civil, vão para a indústria metal mecânica e assim por diante. Alguma dúvida, senhores? Está tudo certo aí? Vocês estão compreendendo aonde eu quero chegar? Muito bem. Muito bem, vamos lá. É uma forma de diminuir, é um forno que pode ser de sucata ou de elétrico para poder diminuir a concentração de carbono e transformar em aço o ferro gusa. São 2 formas de produzir o aço, por meio de um forno cubilot, que nós chamamos, ou elétrico. Beleza? Mas o cubilot ele é mais usado que esse de sucata para produzir ferro fundido. Só que isso aí é lá na matéria de ciência dos materiais, beleza? Ou, na verdade, mais é lá, né? A produção do aço é mais ali. Então, o que acontece, ó? E depois da fundição?
Aí vamos lá. Desde o produto mais simples até o mais complexo, todos dependem de processos de fabricação. Por exemplo, eu tenho uma panela, eu tenho um fogão, eu tenho uma geladeira, eu tenho um carro. Observa que todos esses produtos que se encontram aqui, eles passam por processos de fabricação. Que o primeiro é a fundição, não é isso? Lembra lá do alto forno? Vai ser fundido em forma de lingotes, tarugos, placas e tem mais outro nome aí. E blocos. Aí a partir disso, esses tarugos, placas ou blocos, eles passam por processos de conformação. Marcos, o que seria a conformação? É diminuir a espessura, aumentar o quê? A compressão, deformar a forma do material. E depois ele passa por um processo de usinagem. Show de bola aí? Beleza? Em geral, essas chapas são produzidas de aço, que pode ser um aço ligado ou não, um aço inoxidável, ou pode ser um aço ao carbono também. Aqui que são os carros, né? Então, se vocês analisarem, hoje os carros eles são bem resistência nenhuma, né? É só encostar em algum lugar que ele já está amassando, não é isso? Um carro parece plástico, alguns carros. Então, porque eles são produzidos por aço de médio e baixo carbono, porque é pouca dureza, muita plasticidade, pouca dureza. Por isso, tocou, amassou. Ok? E os antigos são mais resistentes. Aqueles bem antigos, Brasília, aquelas Pampa, aquele Gol quadrado lá, é mais resistente. Porque eles não eram fabricados de aço baixo e baixo teor de carbono. Então eles tinham mais resistência. Mas a indústria lá que é. Tem a questão aerodinâmica também, né? Custo, tudo isso. Baixar o peso. Então eles utilizam mais agora de baixo teor de carbono. O que acontece? O aço, aí eu vou entrar um pouco na matéria de. O nome da matéria é Ciência dos Materiais de Produção de Ligas Ferrosas. A liga ferrosa nada mais é do que ferro e carbono. Toda liga que tem ferro e carbono. Então os metais eles podem ser ferrosos ou não ferrosos. Os ferrosos são os ácidos e os ferro fundidos. Beleza? Já chegaram nessa parte da matéria? Estão no átomo ainda, né? Fator de empacotamento, aquela história toda, né? CFC, CCC. Tá, ainda tá no início ainda. Então o que acontece? Tem as não ferrosas, que são os alumínios, o latão, o cobre, o zinco, a prata, o ouro. Então são metais ferrosos e não ferrosos. Aonde eu encontro para a produção de metais ferrosos? Os minérios, nas famosas jazidas. As jazidas se encontram que os minérios. E a partir desses minérios são rochas cristalinas, ok? Ok, aí tem a questão, toda a questão de relevo, né? A questão onde que estão aqueles, como é que fala? Ah, eu esqueci, escudos cristalinos, né? Isso onde tem as rochas cristalinas, onde eu posso encontrar as jazidas. Mano. Hã? Tem que detonar, porque lá onde eu trabalhava na mineradora, eles detonavam uma vez por semana para fazer a pelota que eles chamam, que são esses granulados aqui, ó. São rochas. Aí o que vocês mais vê é o minério bem rosadinho, bem laranja, que é a hematita, que é o óxido de ferro na forma hematita. Aqui acontece, ó, onde que são explorados os minérios? Em Minas Gerais, um lugar conhecido como quadrilátero ferrífero ou quadrilátero central, nas Minas Gerais, no maciço de Urucum, no Mato Grosso, na Serra do Carajás, onde o seu Ike Batista ficou milionário, ok? E assim por diante. Está aqui, ó. Essa
Essas rochas aqui são conhecidas como a hematita, ó. O óxido de ferro. Olha aqui, ó. Eles estão tudo preparados. Lembra daquele acidente lá que teve em Brumadinho? O que acontece? Aqui passa por todo um processo para a produção do minério. Aí só que a parte que é rejeitada, ela tem que ficar seca, né? Tem que separar a água da, da parte sólida. Só que isso aí é como lama, né? Aí foi cedendo a barragem até que ela cedeu. Aí matou um monte de gente. Você lembra desse acidente em Brumadinho? Então aqui, ó. Aí, por exemplo, aqui eu tenho um mapa do Brasil com as regiões aqui, ó. Ó, o maciço do Urucu fica aqui no Mato Grosso, ó. O quadrilátero ferrífero fica aqui, ó, nas Minas Gerais, próximo de São Paulo. Aqui no Pará eu tenho aqui a Serra do Carajás. E aqui eu tenho a Serra do Navio no Amapá. E aqui, ó, o Presidente Figueiredo também tem, a Caceterita tem aqui. Então, tem vários, no Brasil tem vários locais aí, lugares onde estão os escudos cristalinos que possuem essas rochas, que é a matéria-prima para a gente produzir o aço. Aonde? Mas tem, toda região que tem relevo não tem escudo cristalino, tem pedras. Beleza? As empresas mais importantes é a Vale, que é a mineradora que possui maior alcance, né? A Samarco Correia, Uzi Minas, tem a Companhia Siderúrgica Nacional. Tá claro aí onde eu quero chegar? Eu falei do que? Da produção das ligas ferrosas, não é isso? Muito bem. Aí vamos abordar um pouco a siderurgia. A siderurgia é onde acontece todo esse processo, ó. Todo esse processo. Ó, aí vamos sempre voltar. Eu preciso de quem? Do minério de ferro, das pelotas. Eu preciso do carvão, para poder ter combustão. E eu preciso do fundente, que é o calcário. É o calcário que então vai ser minério de ferro, mais carvão, mais fundente. E a partir desses três componentes iniciais eu vou ter o que? Eles vão ser descarregados no alto forno. E a partir disso posso produzir quem? O ferro gusa. Por exemplo, aqui eu tenho aqui essa esteira, ela vai trazer contigo o carvão, o calcário e mais o minério de ferro. Aí vai o que acontece? Ele é descarregado. Ele é descarregado aqui embaixo. Ele é descarregado. Beleza? O que acontece aqui? Eu tenho o alto forno. Exatamente. Eu vou ter aqui o ar atmosférico entrando. Eu vou ter um queimador de gás aqui que vai aquecer, vai insuflar esse ar quente. Vai aquecer, vai fornecer calor para esse ar, vai ficar mais aquecido. Aí ele vem, e ele é insuflado, ok? A alta temperatura. Então vai descer aqui a carga metálica, que é o óxido de ferro, o calcário e mais o combustível, que é o carvão. Aí vai acontecer o que? Uma combustão aqui, ó. Nessa combustão que vai acontecer nesse alto forno, o que vai me dar de origem? Primeiro, quem é mais denso? Onde tem mais carbono, que é o ferro gusa, a parte amarela. Ele é mais denso porque tem mais carbono e vai pesar. E a parte de cima, menos densa, é a lama, é a escória, são os rejeitos. Aí descarrega, rejeita nesse carrinho, nesses cadinhos aqui. E o ferro gusa, que é o primeiro subproduto do ferro. Beleza? Ferro gusa, ele é utilizado não porque ele é muito duro. Muito duro é muito quebradiço. Aí como terá uma combustão, tá vendo essas fuligens, essa poeira, ela é descarregada onde um coletor de fuligem.
Ok? Aí parte também vem para cá, até o gás vai ser descarregado aqui. Só que por questões ambientais, deve ter algum sistema aí de redução de poluentes aí em toda a siderurgia. Mas o objetivo é a produção de quem? Do primeiro subproduto, que é o ferro. A partir disso, eu vou o quê? Reduzir a quantidade de carbono para poder transformar em aço. Então vamos lá, para ficar bem redondinho. O alto forno é onde vai acontecer a combustão. Então observa aqui, ó. Nele vai ser descarregado quem? O óxido de ferro, a pelota, o calcário e o carvão. Aí ele será descarregado aqui, ó, num dispositivo conhecido como alto forno, que ele é produzido de um material refratário, ok? O que é um material refratário? Aquele que suporta altas temperaturas. Então ele vai ser descarregado. E aqui eu tenho 3 regiões, a cuba, a rampa e o cadinho. Beleza? Observa, vou dar um zoom aqui. Carga vem. Um sistema contracorrente. O ferro gusa é o primeiro subproduto. Vai ser bem redondinho aqui, bicho, pra vocês não ficarem com dúvida. Ó. Nem que seja na raiva, na força do ódio, vocês vão sair daqui bem nessa parte. Aí, redundante, aqui é o livro que eu vou até passar para os senhores, que é o Chiaverini. Vocês estão usando esse livro em alguma matéria? O Chiaverini? Muito bom. Ele é antigo, esse livro, mas ele é muito bom. Então, o Chiaverini ele fala que o principal produto é o alto forno, do alto forno é o ferro gusa. Primeiro produto. Aí ele fala, como tem alto carbono, não pode ser usado diretamente na produção de componentes industriais. Porque se eu tenho muito carbono, ele vai ser muito duro e ele vai ser muito frágil. Então não é bom, principalmente para suportar a vibração. Ele pode rachar, uma trinca no meio do processo. E tá aqui, ó, a boca do inferno aqui, ó. Bota a mão aí, desgraçado. Vê o que acontece aí. Não acontece nada. Toma ali. Teria coragem de trabalhar aqui, vocês? Teria? Tá falando sério? Teria? Sai pensando. Gente, vocês trabalhariam num lugar desse? Rapaz, depende da periculosidade, salário, né? O regime de tudo. Era bacana. Era bacana. Deus me livre, mano. Olha aí, mano. Olha aí, ó. Só de olhar já dá medo, já. Só de olhar já dá medo. Ó, aí de novo, os gases, as escórias, né? Aí aqui eu já falei, né? Então você só dá uma olhada depois, né? Acabei de abordar. Beleza? Então a escória, a sujeira e os gases do alto forno. Aí o que acontece? Como o ferro gusa ele tem muito carbono, eu preciso diminuir essa concentração de carbono. Aí o que acontece? Leva-se para um conversor. Esse conversor é uma máquina que ele vai produzir o que? Uma lança de oxigênio. E esse oxigênio que vai ser lançado, ele vai reagir com o carbono e vai produzir o que? CO2. Aí diminui a concentração de carbono. Lógico, vai produzir alguns outros óxidos, como esse aqui, ó, óxido de magnésio, mas o principal é o carbono. Aí ele reduz. Aí a partir disso, ó, eu obtenho quem? O próprio ferro, o próprio aço ao carbono. Tá claro aí, gente? Lembra que nesse processo eu vou ter algumas impurezas, como silício, aqui o manganês, o fósforo.
Tá claro aqui a produção do a produção aqui. Vocês já ainda vão ver isso, eu acredito, mas já estou adiantando isso para vocês. Boa, boa, boa. Agora nós vamos entrar, e depois da fundição? Agora nós vamos entrar agora em algumas propriedades mecânicas, né? Que são importantes para a conformação do material. O que é conformar? É mudar a forma. É o que? É o comprimir. Eu produzir uma carga que vem o que? Mudar a forma permanentemente do material. Beleza? Ao dobrar um pedaço de arame, um fio de cobre, um pedaço de matéria, de metal, ou martelar um prego, o que eu vou empregar? Esforço sobre o que? O material. E esse esforço provocou o que? Uma mudança de forma, que em mecânica nós chamamos de deformação, deformação plástica, né? Deformação plástica. Agora não sei se tem acento. Tem, né? Plástica. Tem. Beleza? Então observa aqui, ó. Uma mudança na forma. Olha o alumínio como ele é potente. O alumínio é um dos melhores materiais que existe. O material alumínio é um bom condutor térmico. Ele tem uma excelente conformabilidade. Ele pode virar desde rolos grandes, pode até virar até virar essa embalagem de iogurte, né? Ele é resistente à corrosão. O alumínio, mano. E ele é barato, ele é leve. O alumínio é o bichão, né, mano? É o bichão, o alumínio é. Ó. Olha aqui, ó. A deformação plástica é isso, ó. É a aplicação de cargas que vai mudar a sua forma. Nesse caso, é conformação. Estou conformando, estou mudando, estou dobrando, eu estou comprimindo o material de maneira que ele venha o quê? A mudar a sua forma. Gente, vocês estão entendendo mesmo? Olha, quero só ver, hein? Vamos embora. Dia 13. Dia 13? Dia 13. Muito bem. Dia 13. Só olhar aqui que teve um ser humano que mandou mensagem perguntando aqui o negócio. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá, aí ele continua. Em um ambiente industrial, a conformação mecânica, qualquer operação durante a qual se aplicam esforços em metais que reduzam nas dimensões. Tá vendo aqui os processos de conformação? Isso aqui é uma estampagem profunda. Não estou mudando a forma. Olha aqui, ó. Isso aqui é um forjamento por prensagem. Eu estou conformando. Aqui, ó, dobramento. Então, esses são processos de conformação de materiais. Aí aqui, ó, deixar para vocês lerem isso depois, que é alguns trechos do Chiaverini. Vou passar esse livro para vocês. Aí vocês dão uma lida depois no card de vocês, alguns tópicos aqui. Vamos lá. Ó. Toma. 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 Viram? E pode ser a quente ou pode ser a frio. Calma. Daqui a pouco vamos ver o que é um trabalho a quente e a frio. Para a produção de peças de metal, a conformação mecânica, ele continua aqui, ó, inclui grandes processos. São vários processos. Aí é a laminação. A laminação serve aqui para quê? Para produzir chapas.
as chapas. Ok? Sabe aquela chapa lá da geladeira? A geladeira? Do carro. Depois passa por uma estampagem. Forjamento. Um processo de conformação. Então todos esses aqui ó, são processos de conformação. Trefilação. Sabe aqueles arames? Aqueles fios? Processo de trefilação. Extrusão. Sabe? Tá aqui, ó. Sabe essa porta aqui, ó? Ela tem um perfil determinado. Um perfil. Esse perfil, ele é produzido. Esse perfil aí, se vocês analisarem, é um perfil assim, ó. Da porta de alumínio aí, ó. Vocês analisarem. Aí eles são engatados assim, ó. Eles são engatados assim, ó. Aí vai ter, ó. Para produzir esse perfil de alumínio, o que vai acontecer? A barra de alumínio vai ser comprimida numa matriz e ela vai sair dessa forma aí, ó. Ou então, ela vai ser um processo de... Ai, meu Deus do céu. Eu esqueci. Vai ser vai ser um processo de extrusão por compressão ou de tração. São dois processos, mas não deixa de ser extrusão. E estampagem, que é o dobramento. Esse processo tem em comum o fato de que para a produção da peça, algum esforço do tipo de compressão, tração, dobramento tem que ser aplicado no material. A pergunta que eu faço: o que é compressão, gente? Já estudaram isso aí, né? O que é a compressão? Esforço do tipo compressão. Bora? Rápido. Hã? Não tem vergonha não, pô. É compressão, pô. Ó, esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Compressão é esse aqui, ó. Eu vou comprimir o material, ó. Tô aplicando carga perpendicularmente. O de tração eu vou esticar o material. Beleza? E de dobramento eu aplico uma carga no meio. Que ele vai fazer assim, ó. Beleza? Compressão. Eu vou comprimir o material. Tração, eu vou esticar o material. E de flexão, ele vai dobrar, ou seja, o material tá assim, ó. Eu aplico uma carga, ele vai fazer o quê? Isso aqui, ó, ele vai dobrar, ó. Beleza? Tá claro? Show de bola. 8h40, vou até mais 9h20. Pergunta do dia. Como é possível que materiais tão rígidos como aço, ferro, eles possam ser comprimidos, puxados e dobrados para adquirir o formato que ele necessita? Por que é possível? Porque esses materiais eles têm duas propriedades muito importantes, que é a plasticidade e a elasticidade. São propriedades mecânicas dos materiais. Para eles sofrerem todos esses tipos de... passar por todos esses tipos de processos de fabricação, como o forjamento, a trefilação, o tracionamento, que tem outro nome que eu acabei esquecendo, tem a extrusão, o dobramento, a laminação, estampagem profunda e o corte, eles precisam ter as propriedades conhecidas como elasticidade e plasticidade. O que é a elasticidade? É a capacidade de o material se deformar, ok? Quando é aplicada uma carga, mas quando eu retiro essa carga, exatamente, eu deformo, aplico a carga, depois eu solto. Ele volta ao seu estado inicial. Ele está na região elástica. Vocês já estão vendo, né? Vocês estão na região elástica, região de segurança.
onde todos os projetos de engenharia têm que ser nessa região, ok? E a partir dessa região eu posso obter uma propriedade importantíssima, conhecido como módulo de elasticidade, que mede a rigidez do material. O que é rigidez? É a capacidade do material suportar cargas, esforços externos. Vamos lá. Então, elasticidade. Quem tem mais elasticidade? A cerâmica ou o metal, nesse caso aí? Ó. O metal, quando retira ele volta. Ele se deforma mais, ok? E ele tende a voltar. Por isso que dependendo do material para ele sofrer qualquer tipo de conformação mecânica, ele tem que ter uma boa elasticidade. Agora, se eu for dobrar, agora, se eu for dobrar o material mesmo, e ele mudar totalmente a sua forma, ele vai ter uma propriedade conhecida como plasticidade, ok? Por exemplo, aqui ó, no estampo de dobramento aqui que vocês estão vendo, para ele mudar a sua forma, ele tem que conseguir se deformar. Porque acontece, se ele não tiver uma plasticidade, o que acontece quando o estampo ele vem aqui de dobramento aplicar a carga, ele vai rachar logo, pô. Trincar, rachar, vai ter uma fratura, ele não vai se conformar. Então ele tem que ter uma boa plasticidade para poder ele se deformar. Tá entendendo? Então não é todo o material que eu uso. Ó. Beleza? Então são duas propriedades importantíssimas. Quais são? A elasticidade e a... Quais são as duas propriedades que devem ser consideradas para um metal ser utilizado em processos de conformação mecânica? Aí você vai escrever o quê? Elasticidade. A partir disso, defina o que seria elasticidade e plasticidade. Aí você vai definir. Ok? Não, tô dando as gaivotas aí. Quem pegou, pegou. Gaivota já eu soltei no ar já. Beleza? Agora vamos aprofundar. Lembra das dendritas lá que eu falei para vocês na primeira aula? Que elas vão crescendo, solidificando até virar o quê? As células unitárias, né? Isso dos grãos, lembra da primeira aula? Muito bem. Aí vamos voltar, sempre a gente tem que voltar para o átomo. Sempre a gente volta para o átomo. E na nossa célula unitária. O que é a célula unitária? Célula unitária é a menor unidade que detém todas as propriedades do material. É a menor unidade que detém todas as propriedades do material. O nome dela é o quê? Célula unitária. Sim, sim. Exatamente. Não, mas a menor unidade é a célula unitária. Um conjunto de células unitárias orientadas para uma direção é um grão que nós podemos chamar de cristal. Ok? Aí são vários cristais, é um material policristalino. Se for só um grão assim, numa direção só, quase impossível obter um material desse jeito. É um monocristal, que deve ter um aí, sempre tem, mas é um em 1 trilhão. Vamos lá? Vamos entrar no átomo agora. Aqui o átomo. Aqui é a engrenagem. Vamos entrar dentro do átomo aqui. Dentro do átomo não. Vamos entrar dentro da engrenagem. Está aqui a engrenagem. Prepare-se para uma viagem. Está aqui a engrenagem. Eu vou analisar esse dente na engrenagem. Esse dente. Aí eu estou utilizando uma técnica de microscopia. Peraí, que tá gravando, falei errado, né? Microscopia eletrônica de transmissão. Pronto. Aí ela vai entrar aqui, ó. Tô entrando no átomo, ó. Tô entrando. Eu tô vendo a morfologia da engrenagem. A morfologia, tô vendo. Olha, dos grãos. Ó, ó. Tô entrando dentro da engrenagem. Lá dentro. Lá dentro. Tô vendo a morfologia do material.
Aí eu vou entrar mais lá dentro da engrenagem. Lá dentro. Lá dentro. Lá dentro. Lá dentro. Lá dentro. Lá dentro. Opa, o que eu tô vendo aqui? 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 Tô vendo as células unitárias. As células unitárias estão aparecendo, os grãos, os cristal. Aí eu vou lá, vou lá, vou lá e olha aqui. Aqui é a célula unitária, vista por cima. Aí agora eu vou analisar aqui, ó, o átomo. Legal, né? Aí eu vou tirar isso aqui, ó. Ele vai fazer o quê? Tudo isso dentro de um dente de uma engrenagem. Então esse é o material cristalino. Beleza? É isso que acontece lá dentro. Qual o nome desse ensaio? É a microscopia eletrônica de transmissão. Marcos, tem aqui no IFAM? Eu acho que não. É muito caro esse equipamento. Tem aonde? Tem lá na UFAM, eu acho, mas não sei se está funcionando. Tá não? Pois é. Então, não temos aqui. Eles fazem mandar material para fora, eles fazem tem que comprar o gás de nitrogênio, é caro. Um ensaio desse eles cobravam o quê? 400 contos. Tá claro aí como é a cristalinidade do material? Agora uma siderúrgica com oxidação do ferro gusa. Produz-se o aço em estado líquido. Lugar, se aprender. E chegou a hora da revisão. Na teleaula de hoje, eu conheço todos os atores. Tem o Ananias, o Tito, não é isso? Todos os atores eu conheço. Aqui numa siderúrgica com oxidação do ferro gusa, produz-se o aço em estado líquido. Muito bem. Quando este aço começa a ser resfriado, ele passa do estado líquido para o estado sólido. E nessa passagem, os átomos que compõem esse aço vão se agrupando. Agora, vamos imaginar o que acontece neste momento. Os átomos começam a se agrupar em posições definidas e ordenadas, como se fossem figuras geométricas tridimensionais que se repetem. Esse conjunto de átomos que ocupam posições fixas e definidas formam uma estrutura que a gente chama de célula unitária. Mas as coisas não param por aí. Durante o processo de solidificação, as células unitárias vão se multiplicando, formando uma rede cristalina. Agora atenção, como as células unitárias são tridimensionais, quando se juntam elas apresentam um contorno de agregado de cristais irregulares. Esses cristais formados por milhares de células unitárias são chamados de grãos. Beleza? Show de bola. Importante. Vamos lá. Aí, ó, eles vão solidificando. Já mostrei isso pra vocês, né? Vou formar o que? Os cristais. Agora é o seguinte, gente, é o seguinte. Eu vou aprofundar com vocês uma parada aqui. Por que eu estou fazendo isso? Para vocês entenderem depois o que está acontecendo no material na hora que ele for se conformar. Não adianta eu ficar falando e sem vocês entenderem o que está acontecendo dentro. Vamos viajar aqui, ó. Imagine a lata aqui. Aí eu aplico esforços de compressão. Aqui, ó. Qual é a tendência dela? É se deformar. Ok. Dentro do material, aqui eu tenho vários grãos. Então aqui, vamos supor que isso aqui seja um grão. Em cada camada dessas aqui é um grão. Assim. Na verdade, isso aqui tudo é um grão com várias camadas, vamos imaginar assim. Aqui fora do material, ele está se deformando, está diminuindo o tamanho. Mas o que está acontecendo dentro do material para poder ele se deformar? Entenderam? Quando ele comprime o material, dentro do material, em cada uma dessas camadas, são produzidas tensões cisalhantes. Você sabe o que são tensões cisalhantes?
Vamos lá, tensão cisalhante é o seguinte, ó. É a aplicação de uma força paralela ao que? A uma área. A área está aqui, ó, nesse plano. A força não está nem perpendicular e nem perpendicular de compressão nem de tração. Ela está o quê? Paralela, na mesma direção. Imagina meu celular crescendo uma placa. Eu aplico uma força assim, ó. É uma força o quê? Paralela. Essa razão dessa força por essa área do celular que eu estou atuando, essa força pela essa área do celular que eu estou atuando, nós chamamos de tensão de cisalhamento. Agora, se tu for analisar, ela está andando assim, ó. Qual é a tendência dela? Não é ela se deformar? Não é ela se deformar? Agora imagina várias forças de tensões cisalhantes atuando em cada uma dessas camadas. O que vai acontecer? Vai ter uma deformação. E vai produzir esses planos de deslizamento. E a partir desses planos de deslizamento vai surgir um defeito cristalino que vocês vão ver na outra matéria, que são as discordâncias lineares. E a partir desse movimento dessas discordâncias lineares que o material vai o quê? Se deformar. Doidão. Mas é isso que acontece. Lá dentro. Lá dentro. Aqui fora a gente está vendo isso acontecer, mas lá dentro é isso. Vocês vão ver na matéria que vocês estão estudando. É uma matéria maravilhosa, a ciência dos materiais. É a que eu mais gosto. Ok? A partir dessa premissa, agora nós podemos começar a falar de laminação, pô. Porque eu tive que dizer da onde, por que está deformando, ok? Da propriedade, agora vamos falar o que do primeiro processo de conformação, que é a laminação. Que hora é? 9 horas. Vamos até 9h20 hoje. Porra. O cara ficou foi triste aí. Vamos lá, vamos embora. Deixa eu dar uma hora de aula. Aqui. A conformação por laminação. Laminar é o seguinte, ó, são dois rolos paralelos que eles vão estar girando em sentidos diferentes. Ou seja, no sentido horário um e no sentido anti-horário o outro. De maneira que vai diminuir a espessura e vai aumentar o comprimento desse bloco. Não é o bloco que vem lá da fundição, aí ele vai se transformar em quê? Em chapas. Ok? A laminação é um processo de conformação mecânica pelo qual o lingote mecânico passa entre dois cilindros que giram como no sentido que opostos. Muito bem, horário e anti-horário, com a mesma velocidade. Então, isso vai proporcionar o que? A redução da espessura. Olha aqui, ó. Vai diminuir aqui a espessura. Beleza? Ó. Aí o produto final vai ser quem? Na verdade, não é só uma vez, são vários laminadores em série, até atingir o que? A espessura adequada. Tá vendo? Vai ter o de desbaste, vai ter o de transição, tem o de acabamento. Exatamente. Para o cliente. Olha aqui, ó. Aí ele passa por um tratamento térmico para aliviar as tensões. Aí depois que manda para o cliente. Então, em bobinas. Aí aqui, ó. Ao passar entre cilindro, o material sofre deformação plástica. Lembrou? Deformação plástica. E por causa disso ele tem uma redução de uma espessura e um aumento do comprimento. Tranquilaço. E essa laminação pode ser a quente ou pode ser uma laminação a frio. Marcos, o que eu preciso saber aqui? Peraí. Preciso dizer de uma forma que vocês não se confundam. A laminação a quente, o conceito que está no livro é o seguinte. É uma laminação que ocorre acima da temperatura de recristalização de cada material. Fica confuso, né? E a frio é abaixo da temperatura de recristalização dos materiais. Só que, por enquanto,
nós vamos diferenciar quente a temperatura elevada do aço, acima de 727 graus centígrados. Tá bom? Vocês já estão estudando o diagrama de ferro e carbono? Então só pensa assim, ó, acima de 727 graus centígrados a quente. Porque a ferrita vai virar austenita e vocês vão ver a matéria lá. Beleza? Então vamos embora. E a frio é abaixo. Então a quente, ó, ele é aquecido e ele sai. Porque assim, eu não vou ficar entrando na disciplina do outro professor, não. Ele vai dar essa parte aí para vocês. O aço, a temperatura ambiente, o ferro está na forma cúbica de corpo centrado. Ok? Aí o que acontece? Quando aquece acima de 727 graus para fazer um tratamento térmico, alguma coisa, esse ferro ele tem uma transformação, que nós chamamos de transformação alotrópica, que ele sai de uma cúbica de corpo centrado, que é a ferrita, para a austenita, que é a outra fase do ferro, que a célula unitária dele vai ser uma cúbica de face centrada. E essa cúbica de face centrada, ela é mais fácil para quê? Correr deformação plástica, até por causa da temperatura também, a questão dos átomos vão estar mais agitados e vai ter consegue ter maiores reduções. Então, para a laminação a quente, é acima de 727, pô. maior de 727 graus centígrados. Tem livro que usa 723, tem livro que usa 723. Então vai de referência para referência. Vocês estão me entendendo, né? Então, né? E abaixo é abaixo da temperatura. Ó. Aqui, ó, célula unitária. Pequenas unidades que se repetem. Beleza? Essa aqui é uma CFC. Uma CFC. Vão ter, quando o ferro ele está acima de 727, 723, dependendo da referência. Deixa eu ver qual que eu estou usando. Está dizendo 727 que eu estou usando. Os planos de deslizamento, vai ter mais planos de deslizamento que vão proporcionar o quê? Maior deformação plástica. A frio é quando está abaixo da temperatura de recristalização. Ou então pode colocar aqui, geralmente, em termos práticos, é a temperatura o quê? Ambiente. Eu não vou ficar aquecendo a 400 graus. Para quê? Se eu vou ter a ferrita lá. Tá entendendo? A ferrita só vai mudar, é 727. Vai aquecer pra quê? Tá entendendo? Então a laminação a frio. Geralmente ela é muito utilizada para quê? Para produzir, laminar o alumínio. Observe, o alumínio aqui é a barra de alumínio, olha como ela está saindo. Aplica-se a metais de fácil o quê? Conformação alumínio. É mais econômico. É o caso do cobre e do alumínio. Show de bola? Também. Só que num processo de laminação a frio acontece um fenômeno conhecido como encruamento. Beleza, vamos lá. Como é um processo a frio, vai ter muita abrasão, muito atrito. E esse atrito, ele vai modificar o que? As propriedades do material, por meio do aumento da dureza. Que os grãos eles ficam mais compactos entre si. Mas não estou entendendo nada, Marcos. Só com a imagem vocês vão entender. Vamos lá. Ó. Tá aqui a barra, tá aqui. Olha os grãos aqui, ó. Os grãos, tá aqui, ó. Aí ele vai entrar aqui, ó, no iluminador. O que tá acontecendo aqui? Olha como tá os grãos. Olha como tá os grãos agora. Eles estão mais compactados. Se eles estão mais compactados, aumenta a dureza e aumenta a resistência. Porém, o que acontece? Ele fica... Pô, aí você pegou. Ele fica com muitas tensões internas. Essas tensões internas fazem ele ficar quebradiço, dureza.
mas ele está suscetível a trincas, porque tem muitas tensões internas. Por isso que ele fala que ele está encruado. Ok? Tá claro aí? Alguém com dúvida aí? Gente, eu tô tentando mastigar isso pra vocês. Vai, pega. Tô fazendo isso aqui pra vocês. Pra não ter dúvida. Não, o papel do professor é esse. O papel do professor é ele se ferrar em casa, se ferrar pesquisando, montando, ajeitando, para poder fazer vocês engolir direitinho, mas dá trabalho. Então esse é o nosso papel. Aí vocês têm que valorizar o professor, pelo menos estar para a prova. Dá o like, ativa o sininho, compartilha, divulga. Tem um cara aqui que vai me ensinar a usar a tela verde, né? Tela verde, né? Cama aqui e tal. O cara é o cara, mano. Olha aqui, ó. Deformação a frio. Olha os grãos aqui, ó. Olha, ó. Tá vendo aqui, gente, ó, como ele tá? Aí a quente, ó. A quente vai pro forno. Beleza? Tá claro aí? Qual é a máquina? Opa. No frio, só no frio. Beleza? Qual é a máquina utilizada? A máquina operatriz é o laminador. Que é esse bichinho aqui, ó. A criança aí. Esse aqui é o bichinho aqui, ó. Ele que é responsável para produzir essas chapas. Aqui, ó. Trabalhava aí? Depende do Pix, né, mano? Depende do Pix, né? Dependendo do Pix a gente vai, né? Mano. Meu amigo. Aí um jogando água nele sem camisa, descalço. Aí jogando água nele assim pra não esquentar. Não sei se ele pegando assim com aquele garfo. Menino. Já vi que formação de peça fizeram Olha, ó, essas instalações de laminadores são compostas por forno de aquecimento, reaquecimento, mesa, basculamento. Depois vocês vão ver um vídeo do... Chegou a hora da revisão. Que ele vai falar tudo aqui, ó. É no minuto 6. Isso aqui salva muito a nossa vida, ó. Mas eu não coloco tudo não, é só um pouquinho. Pô, é cara de pau demais, né? Tá aqui, gente, vamos falar de iluminação. Assista esses 2 vídeos aí. Acabou a aula, gente. Vamos lá. Mecânica, fabricação de automóveis e geladeiras. Como é o nome da máquina que faz a laminação, hein? Bom, o nome da máquina é laminador. Mas a pergunta que vai ajudar a gente a entender o que é a laminação é: o que é o setor de laminação? O setor de laminação é organizado de tal modo que a produção é seriada e os equipamentos são dispostos de acordo com a sequência de operações de produção. Depois de passarem pelos cilindros, os lingotes já estão com o formato final desejado. Nas instalações de uma laminação, a gente encontra fornos de aquecimento e reaquecimento de lingotes, placas e tarugos, sistemas de roletes para deslocar produtos, mesas de elevação, tesouras de corte e, é lógico, o laminador. Olha aqui um laminador. Ele é formado por uma cadeira, que é a estrutura do laminador, e por uma gaiola, que é a estrutura que sustenta os cilindros. Uma coisa que eu aprendi é que os cilindros são as peças-chave dos laminadores, porque são eles que vão aplicar os esforços
para deformar o metal. Dá uma olhada aqui, ó. Foi onde eu aprendi tudo sobre... A gaiola é onde vai sustentar o cilindro. Isso aqui tudo vai sustentar o cilindro. O cilindro, ele pode ser liso, que vocês estão vendo aqui, ou ele pode ser esses cilindros aqui, tipo perfil, que nós chamamos, né? Que tem vários canais aqui, ó. Beleza? Aí ele fala, pode ser fundidos, aço liga, né, gente? Pelo amor de Deus, o cilindro ele tem que suportar toda temperatura, desgaste, então, não é isso? Então ele tem que ser um aço especial, caro. E ele pode ser liso aqui, como eu falei, ou pode ser o que? Do tipo de perfil, né? O que mais? Tá aqui, ó. Temos o duo de duplo. Descreva os principais tipos de cilindros encontrados no laminador. Duo, tem um trio, tem um quadro, e tem um universal. Esse aqui é todo estado. E esse aqui, ó, que tem 5. Beleza? Aqui, ó, vou ter mais carga aqui em cima, né? Aqui vai ser de apoio, aqui é o cilindro de trabalho. E, ó, aqui eu tenho 2 cilindros de apoio e 2 de trabalho. Então depende da operação, né? Beleza? Vamos fazer 2 exercícios e finalizar? Rapidinho, vamos lá. Quanto aos laminadores e o processo de laminação, o que é correto? Gabarito, letra... Deixa eu ler para você. A laminação é o processo de conformação mecânica do material é forçada a passar no orifício? Nada a ver, né? O laminador duo é composto por 2 cilindros do mesmo diâmetro girando no mesmo. Não. O laminador duo é composto por 2 cilindros de mesmo diâmetro girando em sentidos opostos, gabarito letra C. O laminador de Sandling, que é aquele assim, ó. Assim. 4, mundo. É 4 ou é 5? 5, nada a ver. O processo de laminação é somente reprodução de prato, de chapas? Não. Tá aqui, vamos lá. Não, esse aqui ainda não. A aula que vem só. Esse aqui, dá para fazer esse aqui rapidinho. Dos meios de conformação, assinar a alternativa correta quanto à laminação. É um processo de obtenção de perfis que consiste em passar uma peça entre 2 cilindros gigantes com o intuito de reduzir a área superficial, transversal, a seção transversal. Se a gente analisar aqui, né, tem uma área, tem uma área aqui, vamos ver aqui. Consiste em forçar o material conveniente aquecido através de um furo, nada a ver. É uma operação baseada na ductilidade do material. Ductilidade? As 2 propriedades, plasticidade e elasticidade. Muito bem. Permite obter um produto já com nada a ver. Já com a tolerância, não vai para usinagem, não? Sei, não. Consiste em deformar o material por martelamento ou pressagem? Nada a ver. Gabarito, letra A. Vamos lá. Aqui, ó. Ele quer errada. A laminação de um aço a 400 é considerada operação a quente? 727, a cristalização, gabarito letra A. Aí ele fala aqui, ó, a presença de material encruado ao fim do trabalho a frio? Sim. Se o gelo pudesse se deformar, deve ser essa porra. Essa aqui tá tão errada, mano. Essa aqui, ó, nem sei o que ele tá falando, né? Mas essa aqui tá muito errado. O trabalho quente ocorre geralmente com a recristalização do material? Certo, gabarito letra A. Vamos ficar por aqui. Semana que vem a gente continua para falar mais do laminador. Senhores, é um prazer. Faz uma chamada aí. Faz o seguinte. Faz uma chamada rapidinho. Enquanto ele vai me ensinando.